Eu quero com muita alegria, ele que já esteve com a gente em Santa Catarina, São Paulo, Amazônia, já esteve no palco do Faustão e muitos outros programas de TV, e agora aqui está ele, Renner Silva, no palco do IBRAND Brasil! Muito obrigado, Lucas! Bom, muito boa noite, senhoras e senhores. Gente, vocês são os sobreviventes, né? Mas ó, eu nunca me importei com quantas pessoas tem na minha plateia. Eu sei que cada pessoa aqui é uma família representada e eu tô aqui para dar o meu máximo. Posso contar com o máximo de vocês, sim ou não? Então eu vou fazer o seguinte, pra gente animar isso aqui, eu vou voltar pro meu camarim, vou me anunciar de novo, vou soltar meus patrocinadores. Ô Lucas, eu posso soltar meus patrocinadores? Pode. Posso? Eu gosto de pedir ao vivo, que é difícil falar não. Eu vou soltar meus patrocinadores. Quando eu voltar, a gente vai levantar essa energia. A gente vai fazer muito barulho. Pode assoviar, pode aplaudir. Quer ver? Ó? Deixa eu incentivar vocês. Quantos homens temos? Levante a mão os homens. Deixa eu ver. Legal? Pode abaixar, quem não é homem. Não, brincadeira. Pode abaixar todo mundo. Quantas mulheres nós temos? Deixa eu ver. Mulheres? Então vamos fazer o seguinte. Quando eu voltar, os homens vão fazer barulho como se quem estivesse vindo por esse corredor não fosse Renner Silva. Fosse tipo, sei lá, Angelina Jolie. E aí vocês fazem um barulho para ela. E as mulheres? As mulheres vão fazer barulho como se quem tivesse entrado por ali fosse tipo um cartão de crédito sem limite. Não, só para as mulheres. Por quê? Porque elas gastam melhor que a gente está cansado de saber. Mas não é agora não, quando eu voltar. Posso contar com vocês, sim ou não? Não ouvi. Posso contar, sim ou não? Vamos lá. Ó, gente, cada um tem que participar por 9 que foram embora, tá? Então vamos lá. DJ, solta meus patrocinadores aí e deixa meu slide no ponto que eu já estou entrando. E a palestra show, a fórmula mágica do sucesso com Renner Silva é um oferecimento de Funerária Agrícola, há 50 anos plantando homens na terra. Cadeira para pai de santo, já vem com encosto. Luftal, é pá e pum. E motel para a terceira idade, uma Itá, porque na terceira idade é uma Itá. Senhoras e senhores, com vocês, para os aplausos de vocês, um mágico geneticamente modificado, Renner Silva! Uou! Ah, que gata! Não parem. Obrigado. Linda é você, meu amor, obrigado. Gostosa é a senhora. Chifruda é sua avó. Eu vou pedir para até que o meu slide está no ponto já? Tá. Agora pode deixar que eu comando o som aqui, muito obrigado. Eu começo minha palestra contando um pouco da minha história enquanto mágico. É curioso esse negócio de mágico, né, gente? Como assim? De onde veio? Veio da escola do Harry Potter? Não. Na verdade, desde criança eu sempre quis ser mágico. Porque eu vim falar de sonhos, claro. Mas eu não vou ficar romantizando as coisas. Quem sonhou quer dizer que conseguiu? Vou perguntar de novo. Quem sonhou quer dizer que conseguiu, sim ou não? Não. Mas quem conseguiu tentou. Quem conseguiu sonhou, não desistiu e foi até o final. Eu desde criança eu sempre quis ser mágico. Na verdade, quando criança mesmo, eu queria ser mágico, eu queria ser bombeiro, eu queria ser paquita. Não, mentira. Não quer ser bombeiro não, tô zoando. E nem foi tão difícil assim ser mágico. Por quê? Porque eu vim de uma família de mágicos, como eu disse. Meu pai foi o mais... Quem estava aqui quando eu me apresentei mais cedo? Já falei, né? Meu pai foi o maior mágico da família, sumiu quando eu tinha 10 anos. Mas ser mágico é uma coisa muito louca. E veio de realização de grandes sonhos, porque a vida foi feita de realizar sonhos. Mas, desde criança, eu já tinha um espírito de grandeza com o meu pai, que de verdade, agora sem piada que eu aprendi, é sobre sonhar grande. Eu aprendi na minha vida que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas sabe qual que é o grande problema de sonhar pequeno? Pode dar certo. E eu já tinha o meu sonho grande. E o meu sonho grande qual era? Ter meu nome no Google. Não, virei mágico, queria ver meu nome no Google, gente. E eu me lembro exatamente do dia que eu entrei no meu quarto, liguei o computador e joguei lá, Mágico Renner. Era meu nome artístico na época, Mágico Renner. Aí eu joguei lá, Mágico Renner. E o Google me respondeu, você quis dizer Lojas Renner? Não era, porque não tem ninguém falando que vai ser fácil. Tem alguém falando que vai ser incrível. E naquele momento ali na frente do computador, eu tinha uma escolha para fazer. Você já deve ter ouvido falar que a sua vida é feita de escolha, sim ou não? Mas eu vou adiantar um pouquinho te dizendo que não escolher já é uma escolha.
E sempre que houver uma escolha, põe na cabeça de vocês, vão haver duas escolhas, dois tipos de escolhas, uma fácil e uma difícil. Sempre. Sempre vai haver uma escolha fácil e uma escolha difícil. Naquele momento, a escolha fácil era colocar a culpa no Google. Era falar quem é o Google, na fila do pão, que não sabe, a culpa é do Google. O Google está errado. Acredite, parece estranho, mas é isso que as pessoas fazem. Coloca a culpa em terceiro, coloca a culpa no governo, coloca a culpa no cliente que não compra, coloca a culpa no cliente que não volta. As pessoas fracassadas colocam a culpa nas pessoas porque essa é a escolha fácil. A escolha difícil é olhar para dentro e assumir a responsabilidade do resultado na tua empresa, no teu negócio, na tua família, nas tuas finanças e entender qual informação você não tem, o que você não fez. Eu fico olhando para o Bill Gates e pensando assim, qual que é a diferença, a grande diferença entre o Bill Gates e eu? Além de alguns zeros na conta, o Bill Gates sabe algo que eu não sei. Ele fez algo que eu não fiz. Isso é assumir responsabilidade e aí eu consigo entender o que eu preciso fazer para chegar lá. Mas aí voltando, eu tenho uma escolha fácil e uma escolha difícil. E na frente do computador, eu estava diante de uma das maiores escolhas da minha vida, sem saber, inclusive. Porque, ei. Sabe essa segurança que você busca para levar o teu negócio para o próximo nível? Ela não existe. Ninguém sabia que ia dar certo, até fazer. E dar 2, 3 passos para frente e perceber que estava certo. Porque a gente que é empreendedor, gente, vamos falar a verdade, vai dar muito mais errado do que certo. Mas quem erra mais, quem tenta mais, acerta mais, quem acerta mais tem sucesso, e o seu cunhado vai falar que foi sorte. As pessoas vão falar que foi sorte. Mas simplesmente porque a gente age, porque a gente faz, porque até a fé sem obras é morta, imagina, no empreendedorismo. E aí eu tive que olhar para dentro, e dói. Olhar para dentro dói. Assumir que a responsabilidade, a culpa, dói. Eu tive que olhar para dentro e perceber que a verdade. Qual era a verdade? Por favor, me pergunte qual era a verdade. Muito boa a sua pergunta. A verdade é que eu era um péssimo mágico. Eu era muito ruim. Eu era tão ruim que quando a mágica dava certo, era mais surpresa para mim do que para o espectador. Não, de verdade, eu ia fazer uma mágica com cartas, eu falava assim, pensa numa carta, a pessoa pensava. Eu falava assim, se não for as, é rei. Aí eu perguntava, é as? Ela falava, não, eu falava, errei. E ela não sabia se o intuito era mágico, era piada, e ela se divertia. Mas simplesmente olhando para dentro e tentando melhorar, eu continuei. 2009 foi o ano mais incrível. Eu fui para meu primeiro programa de TV em rede nacional, que foi o Qual o Seu Talento, no SBT, e lá o Arnaldo Sacomani falou, que era o jurado mais exigente lá, falou que é a primeira vez que vem aqui no Qual o Seu Talento, um mágico que é melhor do que a mágica. Não era não, tá? Mas existia algo diferente na visão dele, porque ele existia um propósito. Eu não sei qual é o propósito da tua vida e do teu negócio, mas o meu propósito nunca foi fazer mágicas lá na minha carreira. Hoje eu sou empresário, palestrante, mentor de palestrantes, empresário no ramo da educação e vários outros segmentos. Mas lá, no começo, o sonho era ser mágico, a ideia era ser mágico. E lá eu já entendia o propósito de uma outra forma. Eu não era bom em mágicas. Eu não sabia mágica de levitar, serrar a mulher no meio, mentalismo. Para não falar que eu não sei uma de mentalismo. Qual que é teu nome? Felipe, pode ficar de pé? Fala bem alto uma coisa. A gente combinou alguma coisa para esse momento? Não. Bem alto, para todo mundo ouvir. Não. Você sabe o que eu vou tirar do bolso aqui agora? Não, muito bem, Felipe. Senhoras e senhores. Essa era a única... Salva de palmas, Felipe. Essa era a única mágica de mentalismo que eu sabia. Porque eu sabia, tecnicamente, eu não era bom em mágicas. Mas eu era bom em fazer as pessoas esquecerem que elas tinham problemas. Eu descobri como usar a minha TDAH da 4ª série, que eu fiz 2 vezes, com o meu conhecimento, com a minha mágica, e eu descobri uma forma de fazer as pessoas esquecerem que elas tinham problemas, e o feedback que eu recebia do meu público, no meu show lá, desde o começo, muito antes de ser empresário, palestrante, era, René, eu estou com meu pai e minha mãe doente no hospital, e por alguns minutos eu não lembrei que eu tinha problemas. Ali eu começava a entender, ali eu começava a agarrar o sonho para chegar onde eu chegaria hoje. Mas eu me lembro do momento que eu estava na frente do computador, diante de uma decisão. Uma decisão, qualquer decisão, é uma bifurcação na tua vida que vai te levar para algum lugar. O que talvez vocês não saibam é que enquanto um neurocientista eu te digo que nós temos
70 mil pensamentos todos os dias, onde 35 mil deles são escolhas, conscientes ou inconscientes, que acontecem na sua cabeça. E essas escolhas te trouxeram para cá. E as suas escolhas vão te levar para algum lugar. E essas escolhas, muitas das vezes, são muito mais internas do que externas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando as pessoas riram de mim, quando o Google falou, você quis dizer lojas Renner, parecia que a internet estava rindo de mim. E aí isso ativa a memória do meu passado, de infância humilde, o menino que era rejeitado pelas meninas que queriam namorar na igreja. E aí eu começo a olhar para o passado e parece que a vida estava rindo de mim. Quando eu era rejeitado pelas pessoas, a vida ria de mim. Quando eu não tinha condição de comer um sanduíche depois da porta da igreja, parece que a vida ria de mim. Quando eu olhava as pessoas, parecia que as pessoas riam de mim. Parecia que tudo ria de mim. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que eu não ligo. Eu não ligo para quem está falando, eu não ligo para a hater, eu não ligo para quem está rindo. Sabe por quê? Porque a minha ideia é só parametrizar quem realmente teve sucesso e quem não teve. Entender a diferença para saber de que lado que eu estou. Porque as pessoas riram de todos os gênios que são considerados gênios hoje. As pessoas riram de Walt Disney, as pessoas riram de Michael Jordan, as pessoas riram de Oprah Winfrey, as pessoas riram de Barack Obama, as pessoas riram de todos eles. Então talvez o segredo seja, as pessoas precisam rir da gente. Eu chego a uma brilhante conclusão. Quer ver? Contem para mim. A maioria das pessoas do Brasil hoje tem sucesso, sim ou não? Responde, sim ou não? A maioria, vou perguntar de novo, a maioria das pessoas do Brasil tem sucesso, sim ou não? Não. Talvez se a maioria das pessoas concordarem com você, é porque semelhante atrai semelhante, você não tem sucesso também. Ou seja, eu começo a olhar a vida de uma outra forma, que a vida precisa rir de mim. E quando eu comecei a ver que a vida ri de todos os gênios que foram chamados de loucos, e a diferença entre o louco e o gênio é o resultado, e o que leva ao resultado é a persistência, a consistência, eu começo a perceber que esse é o segredo da vida. E eu começo a pesquisar as pessoas de sucesso. Eu pesquisei vários nomes. E eu te recomendo, pesquise as pessoas de sucesso e perceba que em algum momento da vida, as outras pessoas também riam dele. Então talvez esse seja o segredo. Você já parou para pensar que você está vivendo num mundo onde o seu bisneto não vai fazer ideia de quem você foi? E você é preocupado com o que seu cunhado está pensando. E você é preocupado porque um cliente virou hater. E você está preocupado porque as pessoas estão rindo de você. O segredo é as pessoas rirem de você. Porque semelhante atrai semelhante. Os seres humanos se aproximam por semelhança e se afastam por diferenças. Nesse mundo bagunçado que desonra a família por aí, se essas pessoas estiverem concordando comigo, o errado sou eu. E eu começo a perceber que esses grandes, as pessoas... Se eu pegar a tua história, pegar o sucesso que você tem, eu vou te mostrar que um dia já riram disso. Porque aconteceu com todas as pessoas. E o que me fez ter essa virada de chave foi parar de pesquisar só as pessoas famosas e começar a pesquisar as pessoas anônimas. E eu conheci uma história que eu queria trazer para vocês, de várias que eu poderia trazer aqui sobre esse assunto, de um jovem anônimo, como vocês e eu. Ele tinha um sonho, como vocês e eu. E um belo dia, aquele jovem resolveu abrir ao público aquela história. A história conta que ele preparou um almoço na casa da sua mãe, onde morava, domingo de manhã. Ele chamou os seus principais amigos e familiares, disse que ninguém podia faltar àquele almoço muito importante, que ele tinha algo a revelar. E a história conta que a comida já cheirava por aquela mesa, todos presentes. Ele se levantou com as mãos trêmulas e disse que em pouquíssimo tempo ele seria aprovado. Esse era o sonho, aprovado em um dos mais concorridos e principais vestibulares do Brasil. Acontece em todas as áreas da vida. E ele continuou dizendo que em pouquíssimo tempo ele seria aprovado e ingressaria a uma universidade pública e se formaria engenheiro de Minas. E ele completou dizendo que, sendo engenheiro de Minas, que era o nome da profissão, ele seria o grande orgulho daquela família e daqueles amigos. A história conta que houve um breve instante de silêncio naquele momento, até que todas as pessoas repentinamente começaram a rir do que ele havia dito. Começaram a dar risada, mas pera, eu achei tão estranho lendo aquela história, por que as pessoas estão rindo de um sonho tão nobre, um sonho tão bonito? O que está acontecendo de errado? Eu confesso, eu quase julguei aquelas pessoas, mas eu aprendi a segurar a onda, porque toda história tem pelo menos 3 lados, de uma pessoa, da outra e a verdade, como diz um provérbio chinês. E eu continuei lendo a história e 3 parágrafos depois eu achei a resposta. As pessoas riam daquele jovem porque elas sabiam que diante delas, àquela mesa, estava um jovem de 23 anos, um semi-analfabeto. Opa, pera. Vamos dar atenção para a história. Eu continuei lendo e descobri o jogo. Um semi-analfabeto que foi expulso de 2 ou 3 vezes de escolas por onde estudou, foi reprovado outras 2, 3 vezes, o pior aluno da sala, estava 5 anos sem estudar,
5 anos sem pisar numa escola, ele não cursou o ensino médio, para você ver o tamanho da loucura, quando a gente conhece só um lado da história, e do nada aquele maluco beleza aqui, estava tentando dar um passo muito maior do que a tua perna naquele momento. E talvez fosse um sonho grande, agora eu já estou do lado de cada mesa, rindo com o pessoal, esperando o final daquela história. Olha como é que as informações que a gente não tinha mudam o jogo. Mas eu continuei lendo a história, e não houve piada. Não para aquele jovem. E ali aquele jovem relata ter vivido a maior decepção da sua vida. Ali a palavra que ele usa é ter vivido a maior humilhação da sua vida. Por quê? Porque ele estava diante das únicas pessoas que ele esperava apoio. E não teve. E eu não sei se você se identifica com parte dessa história, como eu me identifiquei quando eu li. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu estou aqui para te incentivar a sonhar grande, a se conectar, a ir para cima, a mudar de nível. Mas eu preciso dizer que talvez, e só talvez, nem as pessoas que mais te amam vão acreditar no que você acredita antes do resultado chegar. Talvez nem as pessoas que mais te querem bem vão enxergar o que você enxerga, mas ei, cuidado, sabe por quê? Porque você nunca, em hipótese nenhuma, você será maior do que aquilo que você sonhar acreditar para a tua vida. E aquele jovem abaixou a cabeça, dirigiu ao seu quarto, ficou ali algum tempo, não sei quanto tempo ele ficou no quarto, eu não me lembro, mas em algum momento ele fez uma pergunta. E eu costumo dizer que é a pergunta que muda destinos, que muda histórias que serão contadas no final das suas vidas. Ele olhou para dentro da sua tristeza, da sua amargura, do seu rancor e finalmente se perguntou: até quando? Até quando eu vou aceitar os mesmos resultados? Até quando eu vou aceitar que o que as pessoas julgam ser capaz determine o que eu serei ou não para o resto da minha vida? Até que naquele momento ele dá um grito libertador de chega! E ali a mágica maior acontece. Aquela mesma mágica que acontece na minha vida, na vida de vocês, na vida dos famosos notáveis conhecidos e na vida dos anônimos. Aquele momento incrível onde as suas vontades começam a se tornar maiores do que as suas dificuldades. Ah, meus amigos, eu não sei onde vocês querem chegar na empresa de vocês, no negócio de vocês, na família de vocês, mas eu estou aqui para te dizer categoricamente que se você conseguir fazer com que as suas vontades sejam maiores do que as suas dificuldades, ninguém poderá te parar. Só Deus poderia, mas Ele certamente não quer te parar e pode escrever no teu coração que eu vou te dizer: age incessantemente dessa forma e aguarda firme, porque a vida ela vai te pegar e vai te levar a um lugar muito maior do que esse que você está sonhando por aquela porta aqui hoje. E eu te digo isso por um motivo simples, senhoras e senhores, eu conheci esse jovem. Eu sou muito responsável com o que eu trago em cima dos palcos, com o que eu ensino os meus empresários, alunos na minha imersão, palestras poderosas. Quando eles vão palestrar, ter muita responsabilidade com o que traz. Eu conheci esse jovem para estar falando isso. Eu tive cara a cara com ele para ele me contar que hoje esse jovem não é mais um semi-analfabeto, hoje esse jovem não é mais vergonha da família. Hoje esse jovem olha na cara das pessoas de cabeça erguida e fala que hoje ele tem 46 anos e acreditem, é mais. You're unbelievable. É mágico, é empresário, é palestrante, é mentor de palestrante, é mentor de empresário, foi amigo do Silvio Santos, mas como não poderia deixar de ser, sim, queridos, é engenheiro de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais e orgulho de toda uma família. Mas foi fácil? Não, eu vou pedir a técnica para subir meu áudio para mim um pouquinho, pode ser? Pode pegar essa música lá no alto? Aí, ó. Aqui tá comigo, perdão, tá comigo. Mas foi fácil? Claro que não. Meus queridos, se tem uma coisa que vai acontecer, quer ver, ó? Depois de passar esse dia aqui, você tem mais planos e ideias para o teu negócio, sim ou não? Tem mais clareza de algum caminho a seguir, sim ou não? Mas amanhã acaba o evento, depois é domingo, depois é segunda, e você volta para o teu habitat natural. E lá, quem estão lá? As pessoas que vão rir de você. Vai ter peito para segurar? Por que as pessoas riram de mim? Porque elas sabiam. Sabia o quê, Renner? Sabia que eu tinha estudado a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta e a quarta. A quinta e a quinta. A sexta e a sétima. Vocês estão me tirando mesmo, né? A sétima eu gostei tanto que eu fiz de novo, tá ligado? Mas pensa numa pessoa do mal. Eu não fazia o mal para as pessoas, era só para os professores. Ô, gente, eu tinha TDAH nos anos 80, não tinha diagnóstico. Eu não conseguia ficar quieto dentro da sala, eu estava agitado, eu estava querendo aparecer e tudo, mas eu não percebia que isso causava muito desgosto em pessoas que deram a vida para que eu chegasse até ali. Eu vim de uma família muito humilde, não tem problema em falar, eu fui um pobre legal. O que é um pobre legal? É o pobre que come carne todo dia, desde que salsicha também seja carne. Esse é o pobre legal, eu fui um pobre legal. Alguém mais? Alguém está comigo? Alguém já foi? Okay? Não faltou nada, mas também não sobrou muita coisa.
Mas os meus pais não deram tanta sorte. Os meus pais eram da pobreza e da miséria extrema e absoluta. A minha mãe conta que a casa onde ela morava, ela tinha chão, terra batida dentro de casa. Não tinha chão, não tinha piso, era terra dentro de casa. Ela dormia em colchão de palha, do milharal, enrolado em retalho de calça jeans. O meu pai puxou a carroça no lugar do cavalo, guiado pelo teu próprio pai a troco de comida. Isso é miséria extrema absoluta, eu nunca cheguei nem perto disso, por quê? Porque um dia essas duas pessoas se encontraram, se apaixonaram, e sem ter a menor condição de ter tiveram 4 filhos. Em algum momento aqui, uma conversa definidora que ia mudar muitas coisas debaixo desses céus, e essa conversa dizia que doa o quanto doer, aconteça o que ia acontecer, os nossos filhos não vão passar o que nós passamos, os nossos filhos não vão viver o que a gente viveu, e ali a minha mãe abandonou todos os seus sonhos pessoais, para se realizar em apenas um único propósito um único propósito de vida que eu joguei no lixo, 23 anos da minha existência. Como eu queria um gênio da lâmpada para voltar lá. Mas o único gênio da lâmpada que existe é a minha mente. E a minha capacidade de mudar as minhas escolhas. Quando eu volto ao passado, eu me lembro da voz dela me dizendo uma frase. Durante a vida inteira de Renner aprontando. A minha mãe voltava, me corrigia com todo carinho, uma vara de marmelo dessa grossura. Mas ela nunca deixava de falar uma frase que dizia: cuidado com a sua vida, Renner, porque o homem é aquilo que ele quer ser. Ah, Renner, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser. Eu ouvi aquela frase tantas vezes na minha vida, o homem é aquilo que ele quer ser, que às vezes eu preferia apanhar de novo de vara de marmelo, do que ouvir de novo aquela frase que ela não virava o disco, que o homem é aquilo que ele quer ser. Um dia, eu resolvi entender. Naquele dia eu vi uma propaganda de um cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda, lá em Belo Horizonte, onde eu morava, que me convidava pela minha primeira vez na vida a ser um campeão, e eu aceitei, sem ter a menor condição. Eu me matriculo num cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda em Belo Horizonte, e entre altos e baixos, 4 meses de muito suor e sacrifício. Aquele não mais semi-analfabeto foi aprovado na primeira etapa. Não tinha o ProUni, FIES, era a primeira e segunda etapa. Eu sei que as meninas aqui não são desse tempo. E eu fiz as provas da segunda etapa, disposto a provar para mim mesmo que talvez aquela frase fosse verdade e que o homem realmente é aquilo que ele quer ser. Eu me lembro exatamente do dia 11 de janeiro de 2004. As provas foram 9, 10, 11, 12, e dia 8, 9, 10 e 11. E do dia 11, quando eu cheguei na minha casa completamente esgotado, sem forças físicas, sem forças mentais, sem forças espirituais. Eu estava 15 quilos mais magro do que eu já era. E quando eu cheguei na garagem, na porta da cozinha, tinha alguém olhando para mim, e ela veio andando na minha direção. Imagino que deva ter pensado: meu filho está acabado. E ela me pegou pelos braços e me perguntou assim: e aí, Renner, deu certo? E o quanto eu queria falar para ela que tinha dado certo, que a nossa vida ia mudar, que a nossa vida ia ser diferente daquele dia em diante, mas eu não tinha um resultado. Eu segurei firme e falei: não sei, mãe, mas fica tranquila. Porque se não deu certo hoje, vai dar certo ano que vem, agora a promessa é minha. Porque se não der certo ano que vem, vai dar no outro. E quer saber, mãe? Vai dar no outro, vai dar no próximo, vai dar no seguinte e vai dar para sempre. Porque ali eu olhei no olhinho dela e disse: porque eu entendi, mãe, me perdoa. Eu demorei 24 longos e ignorantes anos, mas eu entendi de uma vez por todas que o homem é aquilo que ele quer ser. Uma lágrima escorreu no rosto dela, ela começou a chorar, e ela me abraçou, me levou para casa. E ali eu comecei a entrar num processo de descanso, estava bem desgastado, e uns 20 dias depois o telefone toca na minha casa. O telefone toca, alguém manda me acordar desesperadamente, não era nem 7 horas da manhã ainda. E quando alguém me acordou, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo de errado? Ela falou: corre, é urgente o telefone. Eu lembro que eu rolei no entendedor roxo que eu tinha, eu fui até a sala, peguei o telefone e falei: alô? Era a voz da Ana Luísa, uma amiga da turma do cursinho. Ela falou: Renner, estava ofegante. Eu falei: Renner, o que aconteceu, Ana? Onde é que você está? Ela falou assim: Renner, tem uma coisa muito séria para te falar. Eu falei: fala. E ela falou assim: você está acordado? Eu falei: claro que estou, Ana Luísa, o que está acontecendo? Ela falou assim: Renner, a sua mãe. Eu falei: não, minha mãe não. Minha mãe, acabei de passar pela porta do quarto dela, acabei de vê-la, minha mãe está bem, tem nada com a minha mãe. Ela falou: não é isso. Então eu falei: o que é, pelo amor de Deus? Ela falou: se a sua mãe tinha razão. Eu falei: geralmente ela tem. Foi quando ela me disse assim: a sua mãe tinha razão, Renner, quando ela te ensinou por mais de centenas de vezes que o homem é aquilo que ele quer ser. Eu falei: tá bom, Ana Luísa, mas por que tão cedo agora? Ela voltou a ficar ofegante. Falei: Renner, eu cheguei ao meu trabalho mais cedo, eu comecei a navegar na internet, e aqui na internet tinha uma notícia com o seu nome. Eu falei: meu nome? O que está acontecendo? Para quê? A voz dela veio lá do fundo com efeito sonoro e disse aos meus ouvidos assim: lista dos aprovados.
do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, 21º lugar, Engenharia de Minas. O improvável aconteceu. Renner Alexandre e Silva. Ali a minha perna bambeou, meu joelho quis dobrar, eu segurei firme porque eu me lembrei por algum momento de lucidez que alguém merecia aquele resultado muito mais do que eu, que aquilo nunca foi por mim, não era por mim. E eu fui andando até o quarto da minha mãe lentamente, sem saber o que dizer, com as mãos e as pernas trêmulas. Quando eu cheguei na beiradinha do quarto, ela estava sentada com um pijaminha de babadinho roxo assim, e quando eu cheguei na beiradinha do quarto, eu na carinha dela e falei: mãe! Ela regalou o olhinho e falou pra mim: quem morreu? E eu falei: morreu, mãe. Morreu o filho que você teve, que te entristeceu, que te decepcionou, que te gerou dúvida, que te fez carregar a culpa todos esses anos. Acabou. Ela: por que você está falando isso, Renner? Você está doido? Eu falei: eu tô doido demais, mãe. Eu passei no vestibular. Pô, minha véia caiu para trás. No que ela caiu, eu pulei em cima, abracei, e chegou a minha irmã, e ela, pela primeira vez, eu vi a minha mãe colocar a mãozinha na cabeça e falar: o meu Jesus, dessa vez não para reclamar ou para se culpar, era para falar: meu Jesus, muito obrigado. Eu nem acredito. Como se aquela vitória fosse mais dela do que minha. E talvez fosse mesmo. E hoje o orgulho da minha vida não é viajar ao Brasil e o mundo, não é ter milhões de alunos, não é faturar nada. O orgulho da minha alma é ouvir aquela mulher hoje com 80 anos falar para quem quiser ouvir que o mesmo Renner do passado decidiu e mudou. E hoje ele é a maior prova viva que ela tem de que o homem é aquilo que ele quer ser e que ela faria tudo de novo. E se eu sou Renner Silva, foi porque eu quis muito ser. Se eu sou empresário, consultor, mentor, palestrante, eu quis muito ser. E se eu estou aqui hoje, acredite, eu lutei muito para estar, para te abrir a minha vida e te dizer: o seu potencial não é menor do que o meu, porque eu sou aquilo que eu quero ser. O homem é aquilo que ele quer ser e você será exatamente o que você quiser ser. E ponto final. Cara, então eu vou chorar, gente. Eu queria pedir desculpa a vocês, a emoção que me toma e a comunicação que me falha por esses momentos. Porque por mais que eu faça essa palestra várias vezes durante a minha vida, essa é a minha principal palestra, eu nunca escrevi essa história. Lá na imersão, no meu treinamento, a gente escreve um roteiro, mas aqui não existe um texto. Existe uma história de 80 anos de luta ao meu favor, que enquanto eu viver eu vou honrar. Essa história nunca foi sobre o vestibular. Essa história que me emociona, eu nem CREA eu tenho, para vocês terem ideia. Me tornei empresário, empreendedor. Essa história me emociona, porque foi a primeira vez que eu honrei os meus pais. E me apaixonei absurdamente por isso. E ser um bom filho me faz ser um bom marido, me faz ser um bom pai. Para vir para cá, eu deixei o meu filho com 2 meses de vida, meu primeiro filho, em casa, mas com a certeza que vai ser uma criança que vai crescer sabendo que o homem é aquilo que ele quer ser. E aí eu fico aqui com vocês, queridos, essa é a minha palestra de número 1530 na carreira. Durante 1530 vezes eu só subi aqui para te mostrar de alguma forma que não importa que as pessoas vão rir de você, não importa o que os outros vão achar, que o homem é aquilo que ele quer ser. E hoje, aqui com vocês no Empreende Brasil, eu tenho uma certeza. Nesse momento, tem muitas pessoas implorando pelo teu conhecimento, pela tua história, pelos teus princípios e pelos teus valores. Hoje a gente vive num mundo que o sucesso do mal é o silêncio dos bons. Enquanto os empreendedores não começarem a contar as suas experiências, as suas histórias, levar os seus conteúdos, a gente vai continuar na mão apenas do MEC. E eu não tenho nada contra o MEC, eu sou mestre em educação, mas o MEC não tem nada para empreendedor e só o empreendedorismo salva esse país. O problema é que as pessoas não acreditam até ouvir a tua história. E foi por ensinar outros empresários a contar as tuas histórias e os teus conteúdos que eu abri mais tempo na minha agenda e que eu criei até um novo negócio de propósito, de muito propósito, que é a minha imersão, que é a imersão Palestras Poderosas. E eu vou mostrar rapidamente para vocês o que acontece nessa emoção. Querem ver sim ou não? Sim. É mais ou menos assim, ó. Assim. Não, assim. Assim.
projeto que enche minha vida de propósito. Quem gostou, levanta a mão e fala, au! Who's bad? Agora, olha que loucura. A imersão Palestras Poderosas é uma imersão presencial de 3 dias. Ela não está à venda, ninguém compra, não tem link para comprar, tá, gente? Tem entrevistas para entender se você está no momento, mas eu falo daqui a pouquinho. Quantos aqui se sentirão tentados a aprender a contar a tua história, a contar o teu, mostrar, levar o teu conteúdo, treinar o teu time ou de repente estar num palco como esse aqui na próxima edição? Não, quer ver? Quantos gostariam de estar nesse palco palestrando na próxima edição? Eu tenho vários das palestrantes que vocês viram aqui, foram meus alunos nas minhas mentorias e nessa imersão. Mas o que você vai aprender lá na prática? Eu vou te dar agora uma estrutura de 5 passos para você construir uma narrativa muito poderosa para tocar a mente e o coração das pessoas. Querem sim ou não? Não entendi. Querem sim ou não? Muito simples. Você vai aprender lá, primeiro, como ter a atenção das pessoas. Como fazer as pessoas gostarem de você antes de qualquer coisa. Por que vocês acham que eu entro fazendo mágica e piadinha? Gente, vocês não estariam aqui até agora se vocês não tivessem gostado de mim aí. Não gostou de mim, vai embora, tá vendo? Primeira coisa, fazer as pessoas gostarem de você para te darem atenção. Segundo, fazer as pessoas desejarem o teu conteúdo. Terceiro, dar o teu conteúdo sem parecer uma aula chata. Não fala nada, só pensa. Quarto, não estou aqui para criticar ninguém, estou aqui para ajudar. Quarto, contar a tua história de forma inesquecível. E quinto, por mais que seja em 15 minutos, como eu usei ela aqui hoje. E quinto, como gerar emoção na tua palestra. Porque a tua palestra tem que fechar com emoção. E antes de meu fechamento com emoção, eu sou bom de prometer, mas eu sou bom de cumprir. Antes do meu fechamento com emoção, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui gostariam de fazer parte desse treinamento e aprender isso tudo? De verdade, de verdade. Só levantar a mão para ver. Não tem nada à venda hoje aqui, tá, gente? Não tem mesmo, tá? Eu sou muito íntegro com o que eu falo em cima do palco, ok? Então, olha só. Eu vou te pedir para fazer o seguinte, então. Me chama no Instagram, porque além de eu ou alguém do meu time te entrevistar, para saber se você está no momento e te explicar como faz para estar lá, eu quero te dar um presente. Posso te dar um presente? Quem aqui já palestrou? Quem aqui gosta de palestrar? Se eu te ensinasse 7 mágicas para você usar na tua palestra, seria um bom presente? Sim ou não? Quem me chamar no Instagram, meu time vai chamar vocês, e você vai falar, o Renner me deu o curso das 7 mágicas, e eu vou te dar. Você já tem, Fernando? Eu ainda não. Então já ganhou. E eu vou te dar o curso, que eu vou ensinar 7 mágicas, e mais do que isso, meu agente de IA vai te perguntar o tema da tua palestra e te dar o contexto que você vai, o texto que você vai fazer a mágica dentro do tema da tua palestra. Poderoso, sim ou não? Esse eu vou dar para todo mundo que chamar no Instagram que tiver interesse na imersão. E aí a gente marca uma entrevista para saber se você está no momento. Combinado? Mas eu tenho uma proposta irresistível. Os 5 primeiros que conseguirem uma vaga vão conseguir uma mentoria individual comigo. Oh, eu ouvi um ó. Não, eu ouvi um ó. Os 5 primeiros que conseguiram a vaga lá na frente vão ganhar isso comigo. E para a gente terminar... eu acho tão bonitinha a falsidade do ser humano, gente. Para a gente terminar, eu termino contando de... Eu falo muito de sonhos sem romantizar sonhos. Quem sonhou não quer dizer que conseguiu, mas quem conseguiu, sonhou. Sonhou, não desistiu, foi até o final. De poucas das coisas que eu me lembro da minha infância, eu me lembro que com 6 anos de idade eu já tinha o meu grande sonho de criança. E quando eu falo de sonho de criança, eu só nos remeto a lembrar do primeiro grande sonho das nossas vidas. Aquele momento onde realmente acreditávamos que tudo era possível e não tínhamos medo. O meu sonho era conhecer a neve. Eu assistia na TV aqueles filmes. Tinha um que chamava Esqueceram de Mim com Macaulay Culkin. Que saudade. Tela quente. E aquela criança Renner ali sentada sem conseguir fazer ideia de onde vinha tanta neve do céu. Eu confesso que aquela era a maior mágica do mundo, na minha opinião. Mas, felizmente ou infelizmente, nem tudo foram flores economicamente na infância da criança Renner. E os meus pais jamais tiveram condições de me levar até aquele lugar mágico onde a terra caía do céu. Mas, ao meu espanto, existiu uma data e essa data dividiu a minha vida. Essa data foi 12 de janeiro de 1988. Era o meu aniversário de 8 anos de idade. E como todas as manhãs de 12 de janeiro, a minha mãe entrava sorrateiramente pelo meu quarto e começava a cantarolar um sonoro e animado, parabéns a você, desafinado, confesso. Ela queria ser a primeira a me dar os parabéns, se sentia importante por aquilo. Ali ela fazia uma oração pela minha vida.
A gente levantava para brincar. E à noite comia um bolo, guaraná, os irmãos, e uma vela branca, daquela que apagou a luz no meio do bolo. E assim se repetia todos os 12 de janeiro, mas definitivamente não em 88. Em 88 ela entrou pelo meu quarto, ela começou a entoar aquela canção, é verdade, mas eu percebi que o olho não brilhava, ela não tinha a mesma empolgação, tinha alguma coisa errada. E antes que eu pudesse me questionar ou questioná-la se realmente era meu aniversário, ela segurou as minhas mãos e me disse que conhecia os meus sonhos. E ali aquela mulher que sonhava em ser professora, mas só conseguiu cursar até a 4ª série do grupo escolar, me deu a maior lição de vida. Ela apertou as minhas mãos e ali ela me fez prometer diante dela que enquanto eu estivesse aqui de pé, debaixo desses céus, que eu nunca deixaria de confiar em Deus e de acreditar em cada um dos meus sonhos, pois só assim eles poderiam se tornar reais um dia. Confiar em Deus, acreditar nos meus sonhos. Assim a criança Renner cresceu dia após dia, ano após ano, até que chegou hoje diante de vocês na figura do empresário, mentor, Renner Silva, palestrante, para te dizer que nada que eu tenha aprendido na minha vida foi tão fundamental quanto aprender a confiar em Deus e acreditar nos meus sonhos, pois acreditem, estar aqui nesse palco com você já foi um grande sonho na minha vida. De todos esses que vieram e virão, me farão lembrar daquela infância, onde ela, sem saber o que dizer, pedia para eu simplesmente usar a imaginação, alegando que aquela neve não passaria de pequenos floquinhos brancos que caíam do céu. Na minha escola, a minha professora havia me dito que a neve era feita de água, o elemento que dá a vida. E a vida vem me ensinando todos os dias que os meus, os seus, os nossos sonhos são feitos de se acreditar em cada um deles, independente das circunstâncias atuais. De tudo que eu disse para vocês aqui nessa tarde e noite tão incrível, se eu tivesse de coração aberto que deixar apenas uma mensagem gravada no topo de uma possível escala de prioridades de tudo que dissemos até aqui, definitivamente essa mensagem jamais poderia ser outra, a não ser aquela que me ensina a viver cada um dos meus dias e a realizar cada um dos meus sonhos. Senhoras e senhores, ainda que tudo pareça impossível, nunca deixe de confiar em Deus, de acreditar nos seus sonhos, pois só assim os seus poderão se tornar reais, ou por que não dizer, se tornarem tão reais, quanto cada um dos meus sonhos vem se tornando reais, todos os dias. Confie em Deus, acreditem nos sonhos e no potencial incrível que Ele plantou em cada um de vocês, para que vocês possam muito mais do que simplesmente fazerem felizes aquelas pessoas que Ele colocou na tua vida e te deu o nome de família. Senhoras e senhores, agora sim, muito prazer. Eu sou o Renner Silva. Renner Silva, o homem que acredita em Deus, o homem que acredita na família, o homem que acredita no poder da oração do joelho dobrado de uma mãe, o homem que decidiu ser o que queria ser para honrar os seus, e afinal de contas quem eu sou? Ninguém mais do que um servo, filho do pastor Hélio e da dona Zuma, marido da Vanessa e pai do Anthony, mas para sempre a prova viva de que o homem é aquilo que ele quer ser. Muito obrigado. Muito obrigada, Renner Silva, emocionando o público do Entende Brasil. Obrigada, querido. Muito obrigado. Obrigado, Entende. Obrigado ao Lucas, meu grande querido e amigo. Obrigado a vocês que estão aqui até agora. Eu posso fazer um último agradecimento? Fica à vontade. Obrigado. Renner Silva, pode aplaudir. Entende Brasil.